Olá, aqui é o Lucas da Oslo e hoje a gente vai falar sobre organização financeira na prática. Então bora lá! A organização financeira tem sempre duas etapas. A primeira etapa é a etapa do orçamento. É o momento em que você faz um planejamento do que você quer para as suas finanças naquele mês ou naquele período. Lembra do que eu falei? O orçamento nada mais é do que um registro das suas entradas, saídas e das suas metas. Então, quando você começa o mês, é muito importante você saber quanto você pretende, por exemplo, gastar nos principais itens de gasto que você tem naquele mês. Então, se você gasta mais com lazer, se você gasta mais com as contas da casa, se você gasta mais com educação, por exemplo, você tem que sempre ter uma meta para esses principais gastos, principalmente para os gastos variáveis, que são aqueles que você realmente consegue controlar com base no seu consumo. Porque, em geral, os gastos fixos, como aluguel, plano de saúde, não variam muito se você sai de casa mais ou menos. Mas os gastos variáveis, como alimentação, lazer, sim. Se você sair menos naquele mês, se você controlar um pouco o seu comportamento, você consegue economizar. Então, principalmente para esses gastos, é super importante fazer um bom orçamento e ter boas metas claras para você, principalmente caso você queira economizar mais. Nesse sentido, o orçamento nada mais é do que uma foto que a gente quer ter das nossas finanças naquele mês. E eu também gosto de dizer que o orçamento é a gente dizendo a nós mesmos o que fazer com o nosso dinheiro. Tem várias formas de a gente representar o que é um orçamento, mas o importante é você entender que envolve sempre o registro das entradas e saídas no mês e também você tem que ter metas claras para ter como mensurar se você está gastando mais ou menos. Muitas pessoas começam a falar, eu tô gastando demais. Mas quanto mais? R$100 a mais? R$150 a mais do que você tinha planejado? Então é muito importante ter isso claro, qual que é a sua meta, para que você entenda até mesmo o quanto você extrapolou ou não aquele gasto no mês. A segunda etapa é a etapa do acompanhamento. Então beleza, você fez um planejamento, definiu algumas metas, agora é a hora de você ver na prática o que está acontecendo. E frequentemente comparar isso que você está vendo na prática com o que você planejou. E eu vou te falar, essa normalmente é a etapa mais desafiadora para a grande maioria das pessoas. Porque em geral, fazer o orçamento, definir algumas metas, as pessoas no calor do momento, naquela vibe de vou ser mais educado financeiramente, vou ser mais inteligente com o meu dinheiro. Elas já conseguem fazer boas metas ou algum planejamento. O mais difícil é ter a disciplina de anotar os gastos periodicamente e também a sua renda e avaliar se o que está acontecendo é próximo ou não do que você esperava que acontecesse. É muito difícil as coisas ficarem exatamente iguais, mas a ideia é que fique sempre próximo. Se não ficar próximo, ou seja, se o que você está fazendo na prática, se os seus gastos na prática estão muito diferentes do que você esperou, duas mudanças são necessárias. Ou uma mudança no seu comportamento realmente, assim, de consumo, então você diminuir o gasto, você começar, por exemplo, a fazer uma meta de investimentos um pouco maior, ou você muda a meta em si. Porque tem vezes que a gente define uma meta, mas elas são muito desafiadoras, por exemplo. Então a gente falou que a gente ia gastar R$100 com o supermercado no mês. Pô, na prática viu que não dá para gastar isso, então a meta precisa ser adaptada. Mas, em geral, o que eu vejo de maior problema é nessa parte do acompanhamento, de você realmente olhar na prática o que está acontecendo com o seu dinheiro, ter a disciplina de anotar isso recorrentemente e buscar mudar os seus hábitos. Essa é, em geral, a parte mais difícil.